governo dos Estados Unidos confirmou a autenticidade de 3 vídeos que mostram objetos voadores não identificados. E a NASA tem evidências de vida fora da Terra. Quer saber como tudo isso se relaciona? Vem comigo. Você deve ter ouvido falar que o governo dos Estados Unidos confirmou a autenticidade de 3 vídeos que foram vazados em 2017 pelo New York Times em parceria com uma organização que busca vida fora da Terra. Essa organização, se você não sabe, ela é liderada pelo Tom, ex-vocalista da banda Blink-182. Talvez ele procure vida fora da Terra porque ele não quer morrer sozinho. Ou talvez ele procure vida fora da Terra porque ele se preocupa com todas as pequenas coisas. Ou também, talvez porque ele acha que a vida na Terra passa num piscar de olhos. Se você gosta, ou se você gostava de Blink-182, curte esse vídeo. E se você se interessou por esse tema, no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco melhor sobre a visão da ciência sobre a vida fora da Terra. Então já manda esse vídeo para aquele seu amigo que sempre fala com você sobre vida fora da Terra. E se você ficar até o fim do vídeo, eu vou te mostrar que a NASA já encontrou evidências de vida fora da Terra. Eu sou o Hugo e você está no Ciência Ensina. Nós somos um grupo de físicos que quer mostrar para todas as pessoas que a ciência pode ser fácil, legal e acessível. Bom, se você mora no planeta Terra, deve ter visto que o Pentágono confirmou a autenticidade de 3 vídeos que mostram fenômenos atmosféricos não identificados, que é o que a gente chamava, e muita gente ainda chama de objetos voadores não identificados, ou UFOs também, né, os OVNIs. Mas o que será que são essas coisas, né? Mas será mesmo que a gente é visitado por ET e ninguém quer admitir isso? Independente de serem ETs ou não que são vistos naquele vídeo, a gente tem que saber que não necessariamente qualquer objeto voador não identificado é um ET, né? Objeto voador não identificado é qualquer coisa que você não consegue identificar com os aparelhos que você tem disponíveis ali. Então pode ser um balão meteorológico, pode ser um experimento super secreto, pode ser uma mosca que bateu no sensor e bugou a câmera. E olha só que você está de boa ali na rua, tranquilo, aí se eu passar um negócio do lado da sua orelha, você já leva um susto, não sabe o que é, e você fica com medo, fala, meu Deus, o que será que está acontecendo? Aí você vê uma barata que está voando do seu lado. Melhor seria se fosse o capeta, né? Mas então, antes de você saber que era uma barata, aquele objeto voador não identificado. Mas espera aí, tem tanta estrela no céu, se você mora numa grande cidade, muito provavelmente você não vê tanta estrela no céu. Mas se você for para um sítio muito afastado da cidade, você vai ver que tem muita estrela no céu, muita estrela no céu, uma coisa muito linda de se ver. Qual que é a probabilidade de ter vida fora da Terra, então? Como é humanamente impossível visitar todas as estrelas do céu e saber onde tem vida e onde não tem vida, que seria o caminho mais fácil? Alguns cientistas fizeram algumas suposições para prever ou não a vida fora da Terra. Olha só. Tem um paradoxo chamado paradoxo de Fermi que foi proposto pelo físico italiano Enrico Fermi. E esse paradoxo mostra a contradição entre a quantidade de estrelas e a possibilidade de civilizações inteligentes que consigam viajar e fazer contato conosco. Na Via Láctea existem bilhões e bilhões de estrelas parecidas com o Sol, mesmo tamanho, massa parecida, com planetas rochosos orbitando em volta e tudo mais. Só que vamos pensar agora que só uma parte desses planetas tem a possibilidade de ter vida, diminuir um pouquinho nossa amostra. E aí desses planetas que tem a possibilidade de vida, menos ainda tem vida evoluída e vida inteligente. Na madrugada dessas vidas inteligentes, menos ainda já desenvolveram a viagem interplanetária para outros sistemas solares. Não necessariamente o nosso, hein? E aí, menos planetas ainda desenvolveram então a possibilidade de viajar longas distâncias, longas mesmo, tipo, sai lá do outro lado da Via Láctea até aqui para nos visitar e amassar um pasto ali na esquina. Apesar da possibilidade de ter vida fora da Terra ser grande, a probabilidade deles nos encontrarem é muito pequena. Se você acha que já ouviu isso em algum lugar, é porque você leu o Guia do Mochileiro das Galáxias. E lembra, carrega uma toalha. E se você não leu, aproveita a quarentena para ler esse livro, para você ter uma ideia de como a nossa civilização é de certa forma atrasada na viagem espacial. Vamos pensar o seguinte, beleza, o ser humano já foi para a Lua? Sim, o ser humano foi para a Lua. O ser humano já foi para a Lua, beleza, é longe, mas, né? O primeiro objeto lançado pelo ser humano a sair do sistema solar só conseguiu fazer isso em 2013. E para você ter uma noção, ele foi lançado em 1977. 36 anos viajando para poder sair do sistema solar, que em escalas astronômicas é logo ali na esquina.
Esses objetos que foram lançados para fora do sistema solar são as naves Voyager, a nave Voyager 1 e a nave Voyager 2. A gente ainda está engatinhando na nossa caminhada espacial, na nossa exploração espacial. A estrela mais próxima do nosso sistema solar está a 4,2 anos-luz da Terra. Ou seja, se a gente viajasse todo o caminho na velocidade da luz, a gente levaria 4,2 anos para chegar lá. Se você quiser saber mais do que acontece durante uma viagem na velocidade da luz, clique aqui no card para entender melhor. Porém, é uma equação que prevê a probabilidade de civilizações inteligentes fora da Terra, só dentro da Via Láctea. Essa equação é essa daqui que está aparecendo na tela. Ela foi proposta em 1961 e ela prevê que existem entre 1.000 e 100 milhões de civilizações fora da Terra, só dentro da Via Láctea. Se você quiser saber mais sobre essa equação, pede nos comentários aqui embaixo que a gente faz um vídeo para vocês. E aí, com qual concepção você mais se identifica? Com a mais otimista ou com a menos otimista? Tá o mais de aspirantes e os deuses astronautas. Tem um cara chamado Eric von Däniken que ele fez um livro e depois um documentário que fala e afirma com evidências de que todas as civilizações antigas, ou seja, os maias, os incas, a China antiga, o Japão antigo, os egípcios, os astecas e todas as outras civilizações foram visitadas por seres extraterrestres. E como todo mundo, segundo esse cara, era meio burro, eles encaravam essa galera como deuses. E o nome do livro dele eram os deuses astronautas, né? Ninguém liga. Eu quero que você pense... você mesmo. Pense a pessoa intelectual mais antiga que você consegue pensar. Muito provavelmente foi um grego, né? Praticamente todo o nosso conhecimento científico atual, ele deriva do conhecimento científico da Grécia e da Europa antiga. Os europeus só tiveram acesso a outra visão de ciência, além da visão grega, na época das grandes navegações. Então falar que as civilizações antigas foram conquistadas por aliens porque eles não teriam capacidade de construir o que eles construíram é um baita do egoísmo. Se você quiser saber mais sobre outras visões do universo, tem esse livro aqui, que é do professor Roberto Martins. Ele está disponível integralmente online e de graça no site do autor, que está aqui na descrição. E se você quiser comprar o livro impresso, também dá para comprar. Beleza, você esperou até aqui, mas e aí? Existem evidências de vida fora da Terra, além de suposições matemáticas. No ano de 2018, a NASA confirmou por meio de experimentos e explorações feitas aqui do lado, e aí do lado, em Marte. Por meio de experimentos feitos com o rover Curiosity, ele encontrou rochas que tinham compostos orgânicos, que muito provavelmente teriam surgido a partir de um lago seco. Opa! Se é um lago seco, quer dizer que, se ele secou, quer dizer que tinha água. E se tinha água, tinha vida. Então, quando a Curiosity fez a análise desses compostos, ela encontrou moléculas orgânicas que tinham desde benzeno até enxofre. Especula-se que esses compostos orgânicos só foram conservados tanto tempo até a Curiosity encontrar por causa do enxofre. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. E manda esse vídeo para aquele seu amigo ou para aquela sua amiga que gosta de falar com você sobre vida fora da Terra. Manda esse vídeo lá no grupo da família para ter um assunto no almoço de domingo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e nos siga nas redes sociais também, que estão aqui embaixo. E como sempre, todas as referências usadas nesse vídeo estão aqui na descrição. E é isso, galera. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo. Ciência em si, ciência, ciência em si, ciência em si, ciência em si, ciência, ciência em si, ciência em si, ciência em si, ciência em si, ciência, ciência em si, ciência em si.